dar início hoje a esse subtema Tentação de Jesus, que está no capítulo 14, ainda sobre os milagres. E vamos ver aqui a introdução do Evangelho de Emmanuel, Mateus 24, 42. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. Então vamos aqui fazer algumas considerações desse texto de Emmanuel. Então Emmanuel, quando começa aqui dizendo ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. Ele está aqui se referindo ao fato de que nenhum daqueles que é chamado ao conhecimento do Evangelho do Cristo pode encontrar alegações ou pseudo-alegações para justificar a sua falta de esforço de aprimoramento íntimo e de crescimento espiritual, por ser alguém que está aprendendo agora, que está tendo as noções iniciais e que por isso não se encontra em termos de valores com condições de fazer muito. É o tipo de alegação que nós sabemos muito pertinente, principalmente dentro do movimento espírita, né? De que a pessoa diz, não, mas eu sou um espírito muito atrasado, não esperem muito de mim, eu não sou nenhum missionário, e por aí começa a, numa espécie de autodesprezo, utilizar-se de uma forma disfarçada de orgulho e de egoísmo para não fazer esforços de melhoramento espiritual. E é por isso que Emmanuel está colocando aqui, ninguém alegue título de aprendiz de Jesus para furtar-se, para se subtrair, para querer ocultar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. Inclusive aqui tem até um aspecto que abrange todo esse esforço nosso de melhoramento espiritual, que da forma como Emmanuel aqui coloca, abrange de uma forma muito ampla todos os conceitos que se tem, tanto na área religiosa, quanto inclusive na área dos valores filosóficos ou psicológicos. Porque ele usa a questão, quando ele fala luta do bem contra o mal, que abrange aquelas crenças que inclusive hoje nós estaremos estudando sobre o demônio, sobre Deus e o demônio, a luta entre o bem e o mal. E quando ele fala da luz contra a sombra, ele já faz uma referência àquilo que na área da psicologia é a luta entre o self e o ego, entre a sombra e a luz, que também é usado muito essa linguagem nos estudos de Jung. Então, de forma ampla, ele está dizendo, olha, essa luta é com todas as pessoas, porque nós trazemos um passado delituoso. Não é porque exista um demônio, literalmente falando, coisa que nós iremos analisar hoje, mas é porque o passado de erros, de vícios e de desequilíbrios impera no psiquismo nosso como sombra, como inconsciente, que aliás é sinônimo de inconsciente, e para o qual nós somos chamados a ressignificar em cada encarnação, e não dar campo a que aquilo volta a nos dominar. Então nós já temos o esquecimento temporário em cada encarnação para facilitar a implantação dos valores novos em substituição dos valores antigos. Ou seja, a colocação da luz
sobre a sombra. A sombra é nosso passado. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? Aqui é a referência ao fato de que esse patrimônio precioso são os valores novos que o Evangelho nos traz. E que para que eles sejam preservados, eles têm que ser cuidados e vigiados, nutridos, sustentados, para que eles se sobreponham ao passado de erros que a gente traz. Por isso ele continua dizendo: o homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. Então, esses três propósitos, conservação daquilo que agora nós aprendemos de novo na essência do Evangelho do Cristo, dilatação, o aumento dessa aquisição, de estarmos sempre aptos ao estudo e à ampliação do conhecimento, e a defesa do bem, que vem sobretudo através, inclusive, da vivência desses valores novos. Então, para que a gente esteja nesse trabalho de definição de consciência retilínea, a gente tem que estar nesse esforço diário, porque é todo um trabalho novo que nós estamos realizando em cima de valores apodrecidos e de desequilíbrios do passado. É a luta da luz contra a sombra. A sombra está no nosso passado de erros. E nós somos chamados e, de certa forma, muito bem amparados pelo conhecimento da doutrina espírita para resolver tudo isso de forma exitosa e não de dar campo àquilo que já ficou atrás, desequilibrando ou impedindo os valores novos. Porque toda vez que se dá campo aos desequilíbrios morais e outros, a gente está no trabalho de permissão do retorno da sombra, com as suas consequentes infelicidades que nós já vivenciamos antes. E nada melhor do que esse tema para a gente conversar hoje, tentação de Jesus, que tem muito a ver com essas questões que nós trazemos em nós mesmos. Porque, fazendo até aqui uma breve introdução, tudo aquilo que o Evangelho traz, como também a revelação espírita traz nos livros de André Luiz e nas outras obras dos grandes médiuns, são uma série de situações e de ensinamentos destinados a que nós nos contextualizemos nele, ou seja, nos coloquemos diante daquele ensinamento como sendo para nós e não vivido por outros personagens ou aplicado só àquela experiência que ficou no Evangelho. Por exemplo, muitas pessoas que leem sobre a tentação de Jesus dizem: se é a tentação de Jesus, eu não tenho nada a ver com isso. Quando na verdade é exatamente o contrário. É enfocado parábolas, histórias e os próprios ensinamentos doutrinários como sendo, objetivando a nós mesmos, a que a gente coloque no contexto existencial nosso. E é isso que a gente vai tentar hoje, abrangendo a questão da tentação de Jesus. A tentação de Jesus aqui, deixando logo um esboço do que é: Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, em jejum completo. E depois dos 40 dias, ele foi levado pelo diabo, na linguagem que o Evangelho coloca, para o deserto, aonde ele foi ser tentado. E a tentação se dividiu em 3 aspectos. A primeira delas, o diabo mostra a Jesus uma série de pedras, veja, depois de Jesus ter passado 40 dias sem comer, e disse:
se tu és o Filho de Deus, dá ordem para que essas pedras se transformem em pão. Vejam a singularidade da questão. Logo após passar todos esses dias sem comer, a tentação que é colocada para o Cristo é justamente em cima de comida. E aí, para cada uma dessas tentações, Jesus vai dar a resposta mais adequada, do tipo, por exemplo, em relação à questão do pão, ele vai dizer que também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E depois disso, o diabo de novo leva Jesus agora para o pináculo do templo, para o ponto mais alto do templo, e diz que se ele é quem diz ser, ele se atire dali, que Deus dará ordem aos anjos para o amparar, para que Jesus não viesse a cair. E Jesus diz que também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. E aí vem a terceira tentação, que é quando ele, subindo ao monte bem alto com Jesus, o diabo, mostra a ele todos os reinos que eram visíveis daquele ponto e diz que se Jesus o adorasse, Jesus teria todos aqueles reinos para ele. E novamente Jesus vai dizer que somente adorará o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás glória. Então, essa questão da tentação que a gente vai ver agora, o que o livro de Gênesis traz e o que a doutrina espírita nos ajuda na compreensão, porque, como está muito bem explícito, não é uma parte literal da Bíblia, é uma parte na qual foi usada uma espécie de parábola com todo um sentido figurativo de lições para todos nós e para todas as épocas, e não exatamente para o Cristo, como alguns acham. Então, o primeiro ponto que o livro de Gênesis traz diz assim: Jesus, transportado pelo diabo ao pináculo do templo, depois ao cume de uma montanha, e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. E aqui é interessante lembrar do seguinte, que ao longo de mais de 2000 anos, através de diversas religiões onde nós já estivemos inseridos, inúmeras vezes certamente nós já estamos lendo e entendendo essa parábola da tentação do Cristo como sendo um fato literal, e por isso mesmo acreditando na existência do Satanás, tal como aparentemente a Bíblia o coloca. E isso de certa maneira está tão inserido no nosso psiquismo que mesmo agora com a doutrina espírita, usando a lógica, a razão e o bom senso, elucidando e dando a chave de compreensão dos textos bíblicos, lá dentro de nós pode ainda haver resistências em ter certeza do que a doutrina espírita diz hoje. Porque não poucas vezes aquilo que a gente aprende agora em termos de consciência, de uma forma sutil, pode se chocar com coisas que lá dentro de nós a gente acreditou o contrário. E é preciso que agora a gente reflita bem sobre tudo isso que a gente vai compartilhar, para que de uma forma mais profunda isso possa ir mudando os valores que o psiquismo nosso traz. Então aqui, voltando a esse texto, é uma parábola, constitui uma daquelas parábolas que eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Basta dizer que nos dias atuais, eu diria que praticamente todos os nossos irmãos evangélicos acreditam nesse texto bíblico como sendo uma descrição literal.
e não uma parábola. E isso impregna muito o psiquismo da pessoa. Não é à toa que no mundo espiritual, através de processos de mudanças e de alterações no corpo espiritual, muitos espíritos inferiores se apresentam como diabos, como Satanás, tal como é colocado pelas religiões tradicionais ou pelo psiquismo popular das pessoas. Então, não é tão inusitado no mundo espiritual ter seres, pessoas humanas, que se apresentam com as características do diabo. E muitas vezes sediando certos lugares espirituais de sofrimento e de provação, como se ele de fato fosse, tal como é da tradição popular. A gente se lembra que teve até um espírito que uma vez se apresentou a Chico com o tridão que um diabo usa, com o rabo e tudo na frente de Chico, e dizendo que era o diabo mesmo, e com a intenção, claro, de provocar pavor, susto, e através disso criar todo um campo psíquico que pudesse impor-se sobre Chico. Na verdade, faz bastante tempo que eu li isso na biografia de Chico. Pelo que eu me lembro mais ou menos, é que Chico tratou ele como irmão, e de um jeito que o diabo disse: com tu não tem jeito não, e foi-se embora. Mas você imagine se surge alguém assim, e a pessoa desarmada de conhecimento e até de equilíbrio espiritual, como é que fica? Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. Vejam, quando aqui diz de que Jesus não foi arrebatado, ele apenas quis fazer que os homens compreendessem a fragilidade da humanidade, é porque há um paralelo muito grande entre essa parábola e o que aconteceu com o povo de Israel quando foi libertado por Moisés do Egito. E tiveram que passar 40 anos perdido no deserto, vagando em tendas. E aí a gente vai ver como a simbologia começa a ficar bem explícita. Jesus ficou 40 dias em jejum. Só que lá no Êxodo, o povo de Israel ficou 40 anos. Só que ficaram 40 anos perdidos devido a certa rebeldia que o povo tinha em relação à própria libertação que tinham recebido através de Moisés. As tentações que o Cristo passou e não caiu, entre aspas, foram as tentações literais que o povo de Israel teve e caíram. Então, exemplo, essa tentação mesmo em relação a transformar pedras em pão. Quando o povo de Israel começou a ficar perdido pelo deserto com Moisés, e começaram a reclamar: para que foi que tu tirou a gente lá do Egito? Porque lá pelo menos a gente tinha pão e carne para comer, vê para aí. Então eles começaram a dizer que era muito melhor estar escravo, porque, entre aspas, não morreriam de fome, do que estar agora passando dificuldade, tendo liberdade. Então há toda uma alusão às tentações que o povo lá teve e caíram. Por exemplo, quando outra tentação que eles tiveram foi quando Moisés foi receber a tábua das leis no Monte Sinai.
Moisés subiu lá, Moisés passou 40 dias. Vejam como a Bíblia usa muito essa linguagem simbólica. 40 dias recebendo as tábuas da lei. Nesse ínterim, o povo de Israel passou a adorar um bezerro de ouro. E aí a gente vê que, voltando à parábola do Cristo, tem a tentação quando o Satanás diz que se Jesus o adorasse, né, ele daria aqueles reinos a Jesus. Quer dizer, o povo caiu por adoração ao bezerro de ouro, o povo de Israel. Agora a tentação era colocada para o Cristo, e o Cristo mostrava como não cair. Então há toda uma simbologia em cima disso, e não uma passagem literal. Então, a humanidade que se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações e que pela sua natureza fraca é impelida a ceder. Então a questão tem a ver com lições para a gente contextualizar com a nossa vida pessoal. Em relação, por exemplo, às necessidades materiais, que no caso da primeira tentação era a questão do pão. Então, saber que nós temos necessidade de bens materiais, mas que eles não podem se chocar com os valores do espírito. Ou seja, os valores espirituais têm que ter prioridade, de tal maneira que a pessoa não use de nenhum tipo de desequilíbrio para conquistar bens materiais. E isso, muitas vezes, a humanidade, muito envolvida com o materialismo, faz. Quantas pessoas não estragam a própria saúde física num excesso de trabalho para juntar uma fortuna que depois não vão poder utilizar? E por aí saem os problemas que se criam quando se afasta do princípio espiritual que todos nós somos. A tentação de Jesus é, pois, uma figura, e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como pretenderias que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo às sugestões do demônio, como diz o Evangelho de Lucas? Aqui a gente é convidado ao uso do bom senso e da lógica. Faz sentido. O diabo, sabendo quem Jesus era, está chamando Jesus para ser tentado por aquilo que poderia, para um homem cheio de imperfeições, ser possível de queda, mas para o Filho de Deus, que tinha consciência disso, é ilógico, né? É irracional. A tentação, portanto, não constitui um ato material e físico. Quanto ao ato moral, admitireis que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia a sua própria origem e o seu poder: adora-me, que te darei todos os reinos da terra. Tem cabimento? A questão toda é que a gente aprende que a maior dificuldade que muitas pessoas, ao querem levar a Bíblia ao pé da letra, têm é de usar o raciocínio. E isso, de certo modo, é tão debilitado, principalmente nas igrejas evangélicas, que quando alguém entre eles percebe-se utilizando o raciocínio, é logo acusado de que está sob a influência do demônio. Aí a pessoa tem que abdicar de usar a inteligência, o raciocínio, que é justamente aquilo que nos diferencia dos animais, para poder aceitar o contexto bíblico que é passado.
desconheceria então o demônio, aquele a quem fazia tais oferecimentos? Não é provável. Ora, se conhecia, suas propostas eram uma insensatez, pois ele não ignorava que seria repelido por aquele que viera destruir-lhe o império sobre os homens. Isso não está tão lógico e racional. Agora vejam, a dificuldade maior é porque, sem ter a base que nós espíritas temos da compreensão das leis de Deus, pela reencarnação, pela justiça e pela misericórdia de Deus, e percebendo tantas irregularidades e desequilíbrio na criatura humana, ficam dizendo: e quem é que permite, ou quem é que provoca, ou quem é o autor das misérias humanas? Por não admitir a reencarnação, fica difícil de entender. Porque realmente nós aprendemos que toda essa luta do bem e do mal está dentro de nós pelo nosso passado reencarnatório. Mas quem não se olha com o passado reencarnatório e se vê muitas vezes sob tentações de desequilíbrios que lhe evidenciam estar sob a influência do mal, vai entender como? Porque o Espiritismo, e aqui é bom a gente deixar assim bem salientado, de que o aprofundamento do conhecimento espírita não justifica também de modo nenhum aquilo que muitas vezes as pessoas passam a responsabilizar espíritos obsessores ou doentes. Porque a gente sabe que os obsessores ou doentes só conseguem voz ou império sobre nós pelas fraquezas ou imperfeições morais que a gente tenha, e não porque eles têm um poder acima da vontade nossa, se a gente quiser exercer. O problema todo é que, havendo um campo de vícios espirituais que ainda não superamos satisfatoriamente, nós nos tornamos fragilizados a influências espirituais negativas, mas por falta de uso da nossa vontade. Porque se a gente quiser realmente exercer a vontade, nós mudamos o campo de influência. Então, ainda voltando aqui o texto: pois ele não ignorava que seria repelido por aquele que viera destruir o império sobre os homens. A gente nota que, para achar que esse texto da Bíblia é um texto literal, é preciso que se considere o diabo como um idiota, né? Um besta. Porque não faria sentido nenhum, se ele tivesse um mínimo de bom senso, ele ter usado esses ardis infantis para querer tentar Jesus. Mas quando a gente olha pelo lado do Evangelho na Bíblia, a gente culpa indiretamente Jesus. Porque se Jesus foi, porque o pessoal pensa que Jesus foi e caminhou até o pináculo do templo, né? Na mente das pessoas que não têm esse entendimento, pensa que Jesus caminhou, e foi. Mas foi tudo no pensamento, no sonho, na aflição que ele teve. Como também, eu fui questionado desse, mas São Caetano, a vizinha perguntou a criação do demônio, foi o anjo que se rebelou contra Deus, e que, aí você assim, mas que idiotice é essa? Como é que Deus não sabia que ali, aonde só existe um corpo seleto de anjo adorando ele, que ia ter um para se rebelar contra ele? Será que Deus era ingênuo que não entendia isso? Será que Deus não via que alguém ali traía ele? Ele tocou também, as entidades angelicais, os anjos, são espíritos altamente evoluídos. Então, quando você evolui, você não retroage, né? Você não volta, você não atrasa. Então, como é que você conseguiu uma hierarquia tão alta através da sua evolução e você ia cair? Aí, assim, é realmente figurado, né? E que os irmãos que não têm o entendimento que a gente tem, realmente acreditam que foi o anjo mau, que quis tomar lugar. Aí a gente coloca Jesus como
não sabia que aquele demônio estava tentando ir, né? É assim, se a pessoa aceitar o contexto da existência do demônio, tem que abdicar do uso da razão. Você vai admitir que o universo tem uma briga do diabo e de Deus, e você não vai usar raciocínio nem dedução. Você vai acreditar porque está ali. Está escrito ali, é que é verdade. Então, realmente, é algo que... E quando eu era evangélico, a mesma concepção eu tinha. Mas quando eu comecei no vento, aí... Por outro lado, isso sempre foi muito usado como um meio de escamoteamento ou de não assumir a responsabilidade. Então, já que a pessoa agiu sob o poder do Satanás, aí ela não é a culpada. Então, isso se tornou uma forma de escamotear a responsabilidade e não assumir. Já o Espiritismo, colocando os pontos nos is, torna profundamente responsável cada espírita pelo que ele faz. Então, o espírita nunca vai poder usar argumentos nem com o diabo e nem com o obsessor. Porque dizer depois que agiu assim, porque foi obsidiado, também não vai ter cabimento nenhum para isso. Agiu porque gostou de expressar aquela inferioridade que ainda possuía, e por isso aconteceu. Vamos ver aqui mais um slide. Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola. Que outra coisa aí não tendes, do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano. Aquela mostra os perigos que correm os homens, aquela que se refere à parábola da tentação. Os perigos que correm os homens se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Cede à voz da ambição, todos os teus desejos serão satisfeitos. Então, aqui é feita alusão ao seguinte, de que tudo aquilo que foi colocado ali de uma forma simbólica, nessa figura ou parábola da tentação do Cristo, é dirigida a nós para que a gente esteja atento ao fato de que, pela natureza humana, em termos de inferioridade que a gente ainda trazemos, se não estivermos atentos, a gente cai. Apesar que o Cristo deu o exemplo de como não cair nas tentações. E a gente vê os exemplos do Cristo, quando ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a referência ao fato de que os valores espirituais devem ter prioridade. Ou depois, quando tem aquela outra tentação, se atirar do templo, e que Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus, se refere, sobretudo, à confiança que o homem tem que ter nas leis de Deus, e de nunca achar que ele teria uma ideia, uma opinião melhor do que aquelas que são decorrentes dessas leis. Porque, por exemplo, sobretudo quando a gente é atingido em algo que nos causa muito sofrimento, como a perda de um ente querido, ou por uma tragédia financeira, etc., que a gente não teve como impedir, e aquilo foi muito grave, a gente fica achando, tendo argumento do tipo, mas eu não precisava disso, isso não deveria ter me acontecido. Tudo isso tem a ver a tentar Deus, a dizer, olha, eu poderia ser muito melhor se não tivesse sido desse modo. Então, todas as vezes que a gente acha que tem uma solução melhor do que aquilo que a vida nos fez passar, a gente está ainda dando um certo campo ao orgulho, à vaidade pessoal, de às vezes achar que tem ideias melhores do que aquelas provenientes do alto, quando na verdade nós nunca temos. Então, não tentarás o Senhor teu Deus, não acharás que a tua opinião em qualquer aspecto pode ser melhor do que aquelas determinadas pelas leis divinas.
elas são perfeitas e estão acima do teu entendimento. O outro aspecto que foi da adoração, se Jesus se prostrasse e adorasse o diabo, todos aqueles reinos seriam dele, que é uma alusão exatamente à questão da idolatria, ou de adorar algo, ou dar valor a algo acima de Deus ou acima dos valores espirituais. E que quando o homem faz isso, invariavelmente ele cai. Então, aquela mostra os perigos que correm os homens se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Cede à voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos. Vamos aqui para o último slide. Pensai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado. E os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Então, todos nós que estamos trilhando o conhecimento do Espiritismo, somos chamados realmente, através da revelação espírita, compreender todo o sentido espiritual das revelações trazidas pelo Cristo na Bíblia, ou até mesmo das revelações religiosas trazidas das grandes religiões da humanidade, como o budismo, o islamismo, as religiões do Oriente, que todas elas têm fatores, linguagens, parábolas, símbolos, que por trás traduzem-se o Deus único, o Deus bom e misericordioso, a justiça divina. Isso está presente em todas as grandes religiões da humanidade. Normalmente, sob toda uma ganga, sob todo um carvalho de pedras e dificuldades para compreender a essência. O Espiritismo nos dá a chave para que a gente compreenda a essência. Desde os Evangelhos e desde a Bíblia, a compreensão religiosa, os aspectos espirituais das outras religiões. E deixa eu ver ainda aqui outro aspecto, que é essa questão de saber bem o que está no sentido próprio e no sentido figurado. Olha, essa questão do sentido próprio, distinguível do sentido figurado, é tão importante que tem aquela advertência do apóstolo Paulo, que é colocada de uma forma literal e que muitas pessoas sem o conhecimento espírita têm dificuldade de entendimento, que é quando o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Coríntios: vejam como a Bíblia usa a linguagem às vezes que exige uma chave espiritual para entender. E Paulo diz assim: a letra mata, mas o espírito vivifica. Ele se referindo à compreensão errada que os fariseus, os escribas da época tinham dos textos bíblicos, e por isso eles não entendiam a presença de Jesus. Não percebiam que Jesus era o Messias. Então o apóstolo Paulo, se referindo a isso, escreve isso, vejam só: a letra mata, o espírito vivifica. Se fosse entender isso literalmente, a letra mata, de que jeito? Que tipo de morte? Então ele se refere numa linguagem simbólica o quê? Que a letra causa conflito, luta, desencontro. Compreender a escritura de forma literal levava ao que os fariseus e os escribas tiveram, que foi o quê? Um entendimento errado sobre Jesus. Então, por isso é que mata. E depois, quando ele diz que o Espírito vivifica, ele se refere à compreensão espiritual dos textos bíblicos. Porque era preciso ter uma compreensão espiritual
para ter percebido Jesus nas profecias dos livros do Antigo Testamento que os hebreus tinham, que os judeus tinham. Como eles, envolvidos pelo orgulho, pela vaidade da raça e por se acharem um povo escolhido por Deus, melhor do que os outros povos, eles estabeleceram neles mesmos todo um clima de materialismo que dificultou a percepção espiritual, aonde havia as passagens bíblicas sinalizando e direcionando ao que Jesus exemplificou. Eles não percebiam. Pois não. E até hoje eles não percebem. Para eles, Jesus ainda não voltou. Eu assisti uma entrevista de um rabino desse no YouTube e que ele disse que Jesus mereceu morrer do jeito que morreu, na cruz. Porque ele se envolveu em problemas políticos. E o que o Jesus que eles esperam é esse. Né? Na época, ele se envolveu com todo aquele contexto de Pilatos, né? A gente fala os textos. Mas ele disse que o Jesus deveria ter morrido, mas ele morreu. Então eles ainda esperam que o Messias venha para ele. Então tudo que foi vivenciado na época, eles não perceberam ainda. E vejam que foi que veio e morreu na cruz, né? E vejam que coisa interessante. Enquanto os judeus rabinos esperam a primeira vinda, os cristãos esperam uma segunda vinda. Nós temos a compreensão do Evangelho do Cristo, evidenciando que o Consolador prometido é a presença do Cristo entre nós, e não uma segunda vinda literal, como os nossos irmãos evangélicos estão esperando. Então, uns esperando segunda vinda, outros esperando primeira vinda, e todo mundo sem perceber o sentido espiritual da Bíblia e querendo entender pelo sentido literal. Eis o problema. Vamos para a prece, né?